Olá, meus queridos alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Meu nome é Ebis Fernando, eu sou professor de ciências e hoje nós iremos começar mais uma aula do EducaPE. Hoje é a aula de número 11. Eu vou falar das características dos subsistemas terrestres, só que hoje nós iremos fazer um estudo dirigido. Vamos falar aqui da Terra como um sistema. A Terra, na realidade, ela é um dos planetas que compõem o Sistema Solar. Eles orbitam ali em torno do Sol e têm características específicas, sendo que ele vai ser o terceiro planeta do nosso Sistema Solar. As placas tectônicas, assim como toda a crosta terrestre, elas irão flutuar sobre o substrato magmático da Terra em um comportamento semelhante ao de blocos de gelo boiando sobre a água, com as estruturas mais espessas e também pesadas, mas profundamente mergulhadas e também mais leves e finas, flutuando ali mais superficialmente. Essa configuração, eu gostaria que vocês observassem aí na imagem, quando a gente fala das placas tectônicas, ela vai ali, deve-se às placas, que irão flutuar sobre o magma, obedecendo ao princípio da isostasia, com as camadas mais espessas que são mais afundadas e as camadas também com uma densidade menor na parte mais superficial. Quando se fala ali do núcleo, o núcleo da Terra ele está ali dividido em interno, que é o sólido, e o externo, que é o líquido, apresentando ali temperaturas que são superiores a 3.000 graus Celsius, sendo composto por níquel e ferro. Já em regiões de superfícies terrestres, onde há a presença ali de vulcões, quando a gente está falando justamente dos subsistemas da Terra, é comum a gente encontrar rochas que são oriundas da solidificação do magma em função ali do seu acelerado resfriamento. As rochas que são oriundas dessa solidificação do magma na superfície são a que a gente chama de magmáticas vulcânicas, que são conhecidas como ígneas extrusivas. E com o desenvolvimento, quando se fala ali da teoria tectônica de placas, existem os fenômenos como a formação das cadeias montanhosas e das fossas submarinas que foram melhor compreendidos. Com isso, sabe-se que a Cordilheira dos Andes ela se encontra em uma região da costa terrestre e a formação ali da Cordilheira dos Andes, ele na realidade se trata do resultado do choque entre duas placas tectônicas. A placa que a gente chama de Nazca e a sul-americana, que se encontram e ali irão se erguer na parte ali do seu relevo. Agora bora falar um pouco da biosfera. A biosfera ela vai incluir todos os ecossistemas que estão presentes, desde as altas montanhas, que está ali até 10.000 metros de altura, até ao fundo do mar, ou seja, até cerca de 10.000 metros de profundidade. Ali na biosfera, portanto, o ar, a água, o solo e a luz, eles são fatores diretamente relacionados à vida. E aí existe, quando a gente fala, as três camadas que irão compor a biosfera, que são a atmosfera, que se trata do ar e do clima, a litosfera, que a gente tem o relevo e as rochas, e a hidrosfera, que são os recursos hídricos. Coloca esses lá na telinha para que a galerinha de casa ela possa observar essa imagem. Olha aí que a gente tem uma família e a criança ela está justamente ali correndo. Olha ali o conjunto da biosfera. A criança ela está ali na praia. É claro que ela está respirando, ou seja, a atmosfera que vai ser composta pelos gases, a litosfera que é composta pela terra e a hidrosfera que vai ser composta
pela parte líquida, a água. E aí a biosfera ela apresenta uma natureza que é dinâmica em sua composição. Isso significa o quê? Que todos os seus elementos eles interagem entre si, modificando-se mutuamente. Um exemplo de como essa ocorrência ela se realiza de uma forma completa está expresso na ação das chuvas, que irá interferir no relevo e também na vegetação. Uma dinâmica que vai envolver a atmosfera, hidrosfera e a litosfera, que estão ali em conjunto. Os elementos que a gente tem da biosfera, eles vão estar o quê? Em pleno equilíbrio, de forma que alterar negativamente um desses vários componentes significa gerar prejuízos para todo o sistema terrestre. Quando se fala da biosfera, eu posso dizer que ela vai envolver um sistema natural, que é complexo, que se mantém em equilíbrio e de forma que os prejuízos que são socioambientais, que são gerados ali pela quebra desse sistema, seriam graves. A afirmativa que expressa ali essa sentença, ou seja, que vai apontar um impacto ambiental que é justamente gerado pela atividade humana, isso, no caso ali, o desmatamento, que está sendo gerado por pelos humanos, né? Ou seja, quando existe o desmatamento, o que é que acontece? Acontece sérios problemas graves na nossa biosfera. Por quê? Se a gente não tem as árvores, o que é que vai acontecer? As árvores elas não vão produzir oxigênio, não irão produzir, no caso, o vapor de água, não vai absorver o gás carbônico e é lógico que vai aumentar a temperatura média da Terra. Porque o solo ele não é instável, ele nem é inerte. Muito pelo contrário, ele vai constituir, na realidade, um meio que é complexo, em perpétua transformação, submetendo-se às leis próprias que reagem ali à sua formação e também na sua evolução e à sua destruição. Forma-se ali no ponto de contato da atmosfera e também da litosfera e da biosfera, que vai participar intimamente nesses mundos que são tão diversos, pois mantém relações que são construtivas com o mundo mineral, assim como os seres vivos. As características que são do solo, quando se fala ali da litosfera, no caso, estão relacionadas com as formas de relevo e a drenagem também das águas do terreno. O tipo de solo que é predominante no Brasil é o latossolo, que é próprio das regiões de clima que é quente e úmido. Isso devido ao processo intenso de lavagem e também de dissolução dos sais minerais que o compõem, que a gente chama de lixiviação. Ou seja, o plantio aí de espécies leguminosas intercaladas entre os cultivos permanentes. Quando eu falo ali dos cultivos permanentes, eu estou falando do café, que garante o equilíbrio orgânico do solo e também vai proteger da erosão. Os solos que irão se desenvolver a partir de um processo lento de intemperismo físico e químico sobre uma determinada rocha e também sob a influência de seres vivos. Agora eu gostaria de falar da questão da hidrosfera. E falando da hidrosfera, bora falar da bacia amazônica. A bacia amazônica ela vai ser considerada a maior bacia hidrográfica do mundo. Ela irriga uma área superior à metade de um território brasileiro, cerca de 6,5 milhões de quilômetros quadrados, abrangendo ali outros 6 países sul-americanos. De toda a água fluvial que é lançada ali nos oceanos, cerca ali de 20% ela vem da foz do rio do Amazonas. Ou seja, é uma bacia hidrográfica que representa toda a área em que uma água das chuvas ela vai ser o quê? Drenada para o leito de um rio, que é chamado de enxutório. E também os seus afluentes e subafluentes, ou seja, a bacia amazônica é toda a área onde a água superficial deságua direta ou indiretamente sobre o rio Amazonas. Quando se fala da água, ou seja, ali da parte
da hidrosfera, ela é um importante agente erosivo, interpérico e atmosférico, sendo importante em todas as esferas do funcionamento do planeta. A água, ela é um agente que é climático, interferindo em fenômenos atmosféricos diversos, como a pluviosidade e as também que a gente chama de temperaturas. Já a litosfera, quando se fala da camada sólida, que a gente está falando da Terra, que é mais superficial do nosso planeta. Ela vai ser formada por rochas e também por minerais e faz parte do cenário onde se desenvolve a vida humana, juntamente com outras camadas ou esferas. A litosfera, galerinha, ela vai estar dividida ali em placas tectônicas que flutuam sobre um material pastoso e cujos limites estão sempre em movimento, provocando instabilidades geológicas como o vulcanismo e abalo sísmico. Eu estou falando aqui justamente sobre os subsistemas terrestres, que a gente divide ali entre litosfera, hidrosfera e a nossa atmosfera. E continuando falando da litosfera, das três estruturas geológicas que aparecem ali na crosta terrestre, ou seja, os maciços ou os escudos antigos, as bacias sedimentares e também os dobramentos modernos, somente a terceira estrutura que não existe no nosso país, que é o Brasil. As bacias que são sedimentares, elas resultam de acúmulos de sedimentos em depressões a partir da era paleozoica e nelas são encontrados os combustíveis fósseis, como o carvão mineral e o petróleo. Eu aqui falei para vocês sobre características dos sistemas terrestres, só que a gente fez um estudo dirigido, fomos um pouco mais a fundo sobre essas características aí quando se fala dos subsistemas, que se trata da litosfera, se trata da nossa atmosfera e da hidrosfera, que está ali tudo composto dentro da nossa biosfera, do nosso planeta Terra. Eu vou ficando por aqui e a gente se encontra aí na próxima aula do EducaPE.